Olá, patriotas, tudo bem? Mais um bate-papo Brasil 200. Hoje aqui com Bruno Musa. Tudo bem, Bruno? Tô bem, vocês? Beleza. Obrigado pelo convite aí, pessoal. Tudo jóia. Eu, Denis Salvo, apresentando. E o Denis Zanetti aqui hoje com a gente para bater um papinho, né, Zanetti? Isso aí. Hoje está com o Bruno Musa aí. Beleza. Nosso convidado. Bruno, falar sobre economia, cenário político. Pessoal, hoje é mais um bate-papo aqui. Não vamos ficar fazendo muita pergunta, não. Mas o Bruno vai trazer. O Bruno já colabora com a gente aí com os vídeos, né, Bruno? Sobre economia aí. Bem legal. Tem que fazer mais, né? Pô, faço. Se você quiser fazer falar até o que eu faço, né? Por que falar de economia com relação a isso? Eu sou economista de formação, sou pós-graduado em mercado de capitais, eu estou há 16 anos no mercado financeiro, eu sou sócio de uma empresa de investimento já há bastante tempo. E eu dou aula aqui no Brasil e fora também, na Espanha, onde eu faço minha vida entre aqui e lá. E enfim, estou nesse mundo da economia já tem um bom tempo. Então eu estou direcionando cada vez mais para esse lado educacional, até que eu recebi o convite de vocês para participar do Brasil 200. Então acho que é um pouquinho mais sobre isso, né? Falar um pouco dessa economia que é o meu dia a dia, na verdade, o meu mundo profissional. Né? Legal, legal. Você dá aula na universidade na Espanha? Eu dou aula numa pós-graduação na pós-graduação. Universidade de Madrid e eu dou aula numa graduação aqui numa universidade que chama Link School of Business. Ah, legal. Que também é de um cara oriundo do mercado financeiro, você deve conhecer da Tarpon, Reis Tarpon, Sim. que era o Álvaro Choquer, uma faculdade hoje que o custo dela é bem fora da média, mas ela é uma faculdade, talvez na minha opinião, a mais voltada para empreendedorismo hoje no Brasil. As aulas são muito assim, pretendendo ao máximo que você esteja dentro de um ambiente de empreendedorismo dentro de sala de aula, como é que é feito lá. Então é uma faculdade com um conceito bem disruptivo. Assim. A gente tem um lodge lá no Vale do Silício, onde os alunos podem frequentar, inclusive as empresas lá no Vale do Silício. Abriu agora em Berlim e abriremos em breve em Israel, que também tem outro polo de empreendedorismo. Legal. Você faz online as aulas? Não, presencial. Presencial. Da Espanha, obviamente, online, né? Tá. Mas a outra é presencial, de segunda e quinta. Inclusive, hoje eu dei das 8 às 10 da manhã. Tem 2 campos aqui só em São Paulo. Um é na Brigadeiro, ali, no começo da Brigadeiro. E outro é naquele prédio na frente do Shopping JK. Pô, legal. Aquelas torres ali. Então, tem 2 campos. Até começando com uma curiosidade. Como é que está a procura disso? As pessoas procurando empreendedorismo? Cara, olha, é assim, a gente está hoje com 450 alunos. Eu tenho uma pequena participação na própria empresa, que eu comprei também na universidade. A gente tem 450 alunos. Hoje a gente tem mais aluno do vestibular do que vaga. Então a gente já tem uma procura de que é mais de um por vaga. Né? Então é bem legal. Como eu falei, ainda é uma faculdade, a mensalidade está na casa dos R$11 mil. Então é um público seleto. Então, normalmente são filhos de pessoas ou filhos de pai empresários ou altos executivos e tudo mais, até por conta da estrutura. A gente tem um conceito lá que professores não são professores de carreira, ou seja, são professores empreendedores. Você é empreendedor e aí é chamado para passar um pouco dessa tua experiência lá em sala de aula, e não ao contrário. Modelo então é um modelo ao legal, contrário. Uhum. Modelo ao Vive o que contrário. prega, né? Vive Exato. o que Eu, fala. por exemplo, eu nunca me imaginei dando aula. Nunca na minha vida. Mas quando eu comecei a entrar nesse lado educacional, por conta dos vídeos que você mencionou, que as portas foram se abrindo, que eu fiz um programa na Jovem Pan e tal, sei lá, eu fui vendo, recebi convite, e aí quando eu vi convite eu comecei até pegar uma paixão por esse lado educacional, comecei a ver que a gente estava muito carente, até pelo lado político que a gente vai falar, né? Muito. Então esse lado foi ficando uma paixão para mim. E aí foi engraçado, porque eu falei, quando me chamaram, eu falei, cara, mas eu não tenho nada assim, eu nunca me vi dando aula. Uhum. E é justamente o contrário. É você ser um empreendedor e passar a dar aula. E não ser, nada contra, tá? Mas não ser aquele cara que está há 30 anos dentro de uma sala de aula. Mas tem uma diferença grande isso, né? Porque você tomou mais tapa na cara, né? Eu mesmo na faculdade ali discutia bastante com os professores já, principalmente estudava à noite, já estava no mercado de trabalho e estava meio fora da realidade ali o que eles estavam passando, né? Então é muito legal, esse conceito é bem interessante. Eu tenho até uma vertente de economia, depois se você quiser a gente pode falar sobre isso, que é uma das coisas que a gente fala lá, depois que tem mais a ver com empreendedorismo e tal. Acho que passa pelo lado educacional, depois se vocês quiserem a gente aborda isso também. Legal, beleza. Bom, vamos falar um pouco do mercado financeiro, como que está o Brasil, Musa, dá um cenário atual aí do que está acontecendo. Bom, ele trabalhou no mercado financeiro também, então se vocês tiverem qualquer interrupção ou discordar, me fala. Tranquilo. Nessa linha que eu falei agora há pouco, da maneira como eu vejo a economia,
lá atrás, quando eu me formei, a gente estudava muito mais economia sob... Eu vou dar esse preâmbulo para te responder, tá? A gente estudava muito mais 2 vieses de economia, né? Sob o ponto de vista marxista e sob o ponto de vista de Keynes. E eu em casa aprendi uma outra coisa. Meu pai veio de origem muito pobre, se deu muito bem como empreendedor, então eu já tive condição de crescer num berço de ouro, mas com a educação de alguém que falou, cara, você vai ter que ter o teu para conquistar. Educação eu te dou onde você quiser, o que você quiser, mas o resto eu quero te deixar em pé. O resto é teu. E aí, o resto é teu assim, o resto da luta é tua. Sim. Né? E aí, e hoje eu sou muito grato a isso, mas essa educação em casa fazia muito mais sentido para mim. E aquela educação na escola, sob o ponto de vista marxista da economia e keynesiano, não me fazia sentido. Ficava uma lacuna em mim. E aí eu fui começar a estudar, há uns anos atrás, outras economias que poderiam preencher essa lacuna, que poderiam me explicar melhor. Eu achei essa vertente econômica, né? E ela tem o empreendedorismo, o empreendedor como figura central. É muito difícil você achar algum livro, eu não conheço nenhum que você vai estudar sob o ponto de vista keynesiano ou marxista, que você tem um empreendedor como figura central. Você sempre tem o Estado como figura central, né? E eu acho que a gente tem que o ponto central é o empreendedor, é o mercado privado. Esse é o meu ponto de vista. Então, há 2 anos atrás, quando a gente começou a ver essas manipulações na economia, e aí já voltando para a tua resposta, que foram assim, já acontecem nos últimos 13 anos nos Estados Unidos, no Japão, na Inglaterra e tudo mais, no Banco Central Europeu, ficou muito exacerbado essa impressão de dinheiro, essa intervenção econômica durante a época da pandemia. E sob esse ponto de vista econômico que eu mais me identifico, a gente falava, cara, vai dar cagada. Mais cedo ou mais tarde vai dar cagada. Desculpa, Pode falar, não tem problema. Vai dar besteira, vai dar ruim. Né? Então, é assim... Por que vai dar ruim? Porque você manipula a taxa de juros de maneira artificial, e isso vai gerar um boom, que mais cedo ou mais tarde a conta chega. Né? Com certeza. E a gente vai empurrando a poeira para debaixo do tapete porque os problemas estão aí. A gente entende nessa economia que os preços eles não podem ser manipulados. Os preços é um reflexo do que está acontecendo na economia. Ele é a nossa febre que nos indica quando a gente está doente. Então, se o preço está alto ou está baixo, não dá para você manipular o preço. Você não pode colocar piso ou teto num preço, reflexo porque mais do cedo ou mais tarde mercado, ele vai acabou. escapar por algum lugar. Eu costumo fazer a analogia de um rio. A água do rio descendo, você coloca um monte de pedra lá, ela vai encontrar meios de saída. O preço vai ditar as regras dele de alguma maneira em algum determinado momento. Até porque quem produz não é o Estado, né? Exatamente. Por isso que o ente central aí, o mais importante é o privado. Né? Se não valer a pena mais produzir, acabou. o produto tá acaba. Aqui nosso vizinho, Exato. A triste situação argentina. O cara não produz. O que o Brasil viveu nos anos 80 e 90, sim, né? Simplesmente não produz. Sim. E aí você traz a inflação, que é justamente aquilo que eles querem evitar fazendo esse tipo de política intervencionista. Então eu comecei a falar, só que ali, para quem não lembra, teve um boom econômico. Você lembra? Sim. Estourou a pandemia, teve 2 meses ali, março, abril ou 3, maio, de deflação no mundo. Porque ninguém consumia, estava todo mundo em casa, o petróleo chegou a ser cotado a menos $37, ou seja, você pagavam para você comprar um barril de petróleo, porque era mais caro do que deixar estocado lá. Não tinha consumo. Não tinha consumo. E aí o cara queria desovar isso e foi a preços negativos. Depois tudo voltou e muito rápido. Claro, com trilhões injetados na mão das pessoas da economia, é claro que vai voltar. E quando a gente está numa euforia, todo mundo esquece. Acha que passou para sempre. Só que as consequências das intervenções, pelo menos na minha ótica de ver a economia, ela volta. E ela chegou. Então, há um ano atrás, quando ainda estava numa euforia, e quem defende esse tipo de escola, a gente estava batendo, falando, vai dar ruim. Não sei quando, mas vai dar ruim. Ah, é o pessimista. Ah, eu não sei o quê. Ah, vocês são malucos. Ah, não sei quando. Agora é o contrário. Agora, quando está todo mundo pessimista, nós estamos otimistas. Ou, pelo menos, eu estou mais otimista com os dados do Brasil. Você pode gostar da minha camiseta ou não, mas 2 mais 2 ninguém nega que é 4. E os dados econômicos do Brasil estão infinitamente melhores do que qualquer especialista ou economista previu há um ano atrás. Perfeito isso, hein? Eu acho que tanto em desemprego já caiu. E deflação, tá? Já teve... as métricas aí de deflação. Então... Segundo a mídia, houve uma despiora, né? Isso é muito bom. Ô, Bruno, mas... Tem muitos outros dados ainda. Sim, que a gente consegue enumerar aqui. Então, para você, a política que foi adotada pelo governo
foi a melhor possível? Você faria algo diferente? Denis, ninguém é unânime. Tá. Né? Eu não concordo nem com tudo que a minha mulher faz, ou ela comigo, Claro. ou que minha filha faz. Não tem como isso. E eu acho que é muito fácil a gente julgar e apontar o dedo sentado nessa cadeira. Mas quando a gente tá lá, Vira engenheiro de obra pronta, né? é muito mais Tem que difícil. tomar decisão sob pressão, né? Exato. Então, eu posso te dar a minha opinião do que eu acho, mas eu não diria que eu faria diferente, porque eu não me sinto nem na capacidade de poder opinar sentado numa cadeira daquele tamanho. Aham. Então, eu acho que, dentre erros e acertos, cara, o trabalho do Roberto Campos Neto é muito mais positivo. O trabalho do Paulo Guedes é extremamente mais positivo. O Zanetti falou aqui, mencionou sobre o desemprego. Se você pega, eu tomei essa curiosidade, eu até fiz um post lá nas minhas redes, no meu Instagram, que eu faço sobre mais ativo. Eu comparei ali os dados comparativos de um ano atrás que imaginavam que estaria um ano depois, ou seja, hoje, e o que efetivamente está. Grande parte dos analistas, ditos especialistas aí, previam dívida PIB 110%. Relação dívida PIB 110%, tem 78%. Caramba, cara. Desemprego, previram 20%, está 9,8%. O Brasil vai voltar a ter superávit pela primeira vez desde 2015. É o primeiro governo que vai terminar os 4 anos, primeiro governo na história, hein? Democrática, que vai terminar o governo gastando menos do que quando ele entrou. O tamanho do Estado enxugou 15,5% em termos reais, já descontado a inflação. Como é que você vai falar que isso tá ruim, cara? No meio de uma pandemia em que você foi obrigado a gastar R$1 trilhão, que terminou 2020 com déficit de 10% do PIB. Depois, o ano passado já caiu para menos de 1, quando a previsão era 2 de déficit ainda. E esse ano já vai ter superávit. Todos os outros países do mundo estão subindo impostos. Nós derrubamos os preços baixando imposto. Falavam que ia meter o dedo no preço da Petrobras, que eu, obviamente, seria radicalmente contra. Falaram que ia mudar o PPI, que é o preço de paridade internacional da Petrobras. Manteve tudo. Sim. Cortando imposto. E o Estado foi diminuindo também. 15,5% em termos reais descontados da inflação. 15,5% descontado da inflação no meio de uma pandemia e de uma guerra. Não, realmente não tem o que falar, né? Até para o pessoal que não conhece muito assim também, né? Explicar um pouquinho o que é esses 15% de diminuição do Estado, né? Isso é importante. Que é o dinheiro nosso, né? Isso é importante. Eu acho, na minha opinião, que o governo ele fez uma reforma administrativa silenciosa. E eu acho que é importante saber, eu estava até discutindo com o meu vizinho de casa, hoje, que ele estava falando, eu acho que a gente precisa ter um papel educacional de explicar para a população que o presidente sozinho ele não é nada. Ele precisa de um congresso que é o congresso que aprova a lei ou rejeita a lei. Aprova reformas ou rejeita as reformas. Né? Então, quando fala diminuir o tamanho do Estado, que envolve essa reforma política, é você diminuir o montante que o Estado gasta para se sustentar. Para sustentar a sua máquina, que ela é, por natureza, inchada e ineficiente. Então ela gasta com salários, ela gasta com motoristas, ela gasta com auxílio blazer, ela gosta, sei lá com o que, tem uma porrada de coisa, mas ela tem um gasto. Igual você tem um gasto da tua casa, isso aí. Né? Eu tenho gasto de luz, de água, de aluguel, ou do condomínio, do que quer que seja, o Estado tem um gasto fixo. Seja com previdência, com mão de obra, que é o custo do funcionalismo. Tudo isso diminuiu. Até fazendo uma analogia aí, Denis, quando você faz essa analogia de quanto você gasta na sua casa, você consegue enxergar o quanto sobra para você investir em algum projeto, uma nova faculdade. E o Estado é a mesma coisa. Igual. Quando você diminui o seu custo, sobra dinheiro para você investir em outras coisas. É tão simples quanto. Isso. É tão simples quanto. Eu brinco que só muda o tamanho. Mas você administrar a tua casa, que é você, tua mulher, teu filho, tua filha, ou sei lá quantos filhos, ali, a nossa mini comunidade que é a nossa família, quando você administra a empresa, é igual em tamanho maior. Quando você administra uma cidade, um estado, um país, é igual. Você tem um orçamento, você tem um gasto e você tem que viver gastando menos do que você arrecada. O país é igual. Só que muitas pessoas acham que por ser um país, o dinheiro brota da árvore. Sim. O dinheiro nasce de qualquer lugar. É a análise rasa, né, superficial que fazem, né? Então o que fica na cabeça do pessoal, eu ouvi até outro dia. Por que baixou a gasolina? O que tá na cabeça da galera? Que o presidente foi lá e canetou. Uhum. É isso que tá. E não é, né? Então olha o que a gente precisa ainda desenvolver, o pessoal aprender e saber como que funciona, né, para poder dar uma opinião.
Então, isso que você está trazendo é importantíssimo aí. Esses números são importantíssimos para mostrar o que foi feito, né? Silenciosamente até, né? Porque a gente não fica sabendo, uma né? reforma Infelizmente. administrativa profunda, ela teria que ser aprovada pelo Congresso. Então, ele foi fazendo o quê? Pequenas... Não precisa Exato. tanto, não precisa renovar tanto funcionalismo, não precisa contratar o ano que vem, mantém o que está. Não precisa corrigir tanto pela inflação o salário, assim assado. Congela aqui um pouco das vagas, porque não precisa. Né? Então você vai diminuindo e trazendo mais eficiência. Nós estamos na era da tecnologia. Não faz sentido você ir no cartório e o papel passar por 3 pessoas, um carimba, o outro põe o dedo na folha, Confere o outro passa o carimbo. pro lado. Não faz o menor sentido hoje Não, isso. e querendo ou não, verdade. você vê, assim, isso é uma gestão mais eficiente do que era. Pode ser que não seja a melhor, mas é uma gestão mais eficiente. E quem faz isso é o executivo. Claro. E às vezes a população não consegue enxergar também isso, entendeu? A gente vai voltar na educação financeira lá até, porque as pessoas às vezes não sabem nem o que é uma inflação, né? O que a inflação significa para ela ali, né? Então você vê que falta ainda a educação financeira também ali. Cara, você mencionou dos vídeos ali, eu comecei a fazer esses vídeos até por uma necessidade, que eu estava fora do Brasil, meus clientes estourou a pandemia, meus clientes, os mercados desmoronando, eu comecei a fazer uma comunicação que consegui chegar em todo mundo. Inicialmente eram áudios, os áudios se converteram em vídeos, os vídeos foram sendo aprimorados e se tornaram esses vídeos diários de algum tempo. Por que eu estou falando isso? Porque eu comecei a receber uma demanda, e eu estou fazendo já pelo 4º mês seguido, famílias que me buscam para fazer você dar mentoria sobre, não sobre investimentos, sobre o que você falou. Educação financeira. O que é uma inflação, como funciona a inflação, o que é os juros. Entender o cenário. Como subir todo, ou descer os juros afeta o pão que você vai comprar na padaria. Como, de repente, uma guerra na Ucrânia afeta literalmente o pão que você está comprando hoje. Ou o leite que você está comprando no supermercado, que envolve fertilizante que vem de lá. O pessoal não que consegue fazer que essa... aceleram lá, não deixa o transporte chegar, o fertilizante chegar de lá para cá. É esse link que a gente precisa entender para que as pessoas tomem decisões mais coerentes, concorde com a gente ou não, mas que tome uma decisão coerente, sabendo o que está fazendo. E não acreditando no que o vizinho do elevador falou e vai fazer porque acha que é aquilo. É verdade, legal. Ô Bruno, vamos falar de um cenário para o ano que vem, tá? Queria uma opinião tua. O que você espera nos 2 cenários que estão se desenrolando aí, que é o mais provável de acontecer, numa eventual vitória do Luiz Inácio e se continuar o presidente Bolsonaro? Bom, vamos lá. Eu acho que falar para pessoas que concordam com a gente é muito fácil, né? Você receber aplausos de pessoas que só concordam com você dos seus fãs, não né? Não tem gratificação alguma. Quer dizer, tem gratificação, agradecimento, não tem assim engrandecimento talvez, né? Porque é muito fácil. O que você fala, as pessoas vão concordar. Eu sou muito a favor do debate, de um debate de forma educada. Né? Então, eu sou muito aberto à ideia, inclusive lá na Link, que a gente é muito aberto a esse tipo de coisa que eu falei, a trazer pessoas que pensam diferente da gente, mas que não na agressividade, com dados. Me mostra com dados por que você acredita nisso. E beleza, a gente vai discutir uma noite inteira de forma educada. Eu tenho certeza que não concordando com o que você vai falar, eu vou aprender muito. Você vai me trazer dados que vai mudar, de repente, uma forma de ver. E a recíproca também é verdadeira, eu vou fazer isso com você. Né? Então, acho que nós estamos carentes desse debate. Por que eu estou fazendo isso falando o link com o que você falou? Eu tomei o cuidado de ler por 3 vezes inteiro o programa econômico do PT. Tá? Cara, é retroceder 30 anos no tempo. Parece que eles continuam parados nos anos 80 e 90. A Argentina está em 2022 e congela preço. Parece que os caras estão parados no tempo. Sem ler o plano, só o que eles estão falando, o que o Lula está falando, já dá para sentir isso e ver, né? Sim. Então esquece se eu sou contra, esquece isso. Analisa o cenário econômico. Ele falou sobre acabar com o teto de gastos. Você pode corrigir de uma maneira ou outra, mas retirar o teto de gastos, ele fala. É um retrocesso. Ele fala que você... porque para quem não entende e tá vendo a gente, o teto de gastos é o que permite que o governo não gaste no ano que vem além do que ele gastou esse ano corrigido pela inflação. O que acontece, voltando na analogia da tua casa, se você ganha 10 e gasta 12, no ano que vem 15, no outro ano 18, você vai se endividar e vai dar ruim. Uma hora vai estourar a bomba. Ninguém mais vai te emprestar. Vira o rotativo do cartão. Exatamente. Até que você nem mais crédito no banco você tem e aí você vai ter que ir para agiota. Né? E aí você torna uma bola de neve. Um país é rigorosamente igual. Então,
quando você fala em acabar o teto de gastos, você dá cartão verde, você dá carta branca para o governo gastar o que for. E governos de esquerda, eles naturalmente gastam muito mais. Eles mantêm o Estado inchado porque é assim que eles compram votos. Né? Não estou nem falando comprar no lado da corrupção. Sim. É assim que eles compram. Eles dão dinheiro para a pessoa de graça. A pessoa, claro que a pessoa que tem necessidade vai amar eles. Quem não vai amar? Uhum. Você tem uma política que vai falar assim para você, olha, daqui 20 anos você vai estar bem. Só que ele tá com fome hoje. O outro fala, toma aqui. É natural que você vai amar o que te deu agora. E você não tem nem capacidade de analisar as consequências a posteriori. Sim. E não só isso. Por exemplo, a gente viu que tinha muitos funcionários da esquerda, assim, ocupando cargos que eles não trabalhavam no próprio cargo, e sim na militância lá de prosseguir mais votos para a próxima eleição. Para continuar o ciclo, né? Lógico. Teve uma, acho que uma entrevista, não sei de quem foi, que ele falou. Não, fui lá num prédio lá em Brasília, lá, cara, pegava a lista dos servidores públicos que tinha que estar aqui, cara, tinha 10% só. Cara. Não pode ser mandado embora ainda. E os outros 90 nem estavam, nem sabia onde que eles estavam. É triste. Imagina se acontece isso na tua empresa. Imagina. Né? Então eu li, e aí essa semana eu li de novo um pedaço de uma entrevista que ele deu, acho que saiu na Infomoney, alguma coisa assim, ele falando que ele era a favor de controle de preços administrados, ou seja, aqueles preços que o governo tem ingerência nesses preços, né? Energia, ele é a favor de controlar isso, não deixar que o mercado faça isso, ou seja, ele controlar para segurar uma inflação, e mais, baixar os juros e imprimir dinheiro. Fantástico. A inflação vai chegar. E Fantástico. Muito pesada. Só que ela tem um tempo para chegar. E quando ela chega, no processo democrático, provavelmente ele já não está mais no poder. Aí, a bomba estoura no colo do outro. Aí ele fala, lembra no meu tempo que era tudo bom? Lembro. Me põe de novo, porque no meu tempo vai ficar bom. Porque o outro que entrou, ele precisa entrar para corrigir o ciclo inflacionário que o outro trouxe. Sim. Tá circulando um texto aí, né? Desculpa. Do marido que compra tudo para a esposa com o dinheiro dela, fazendo empréstimo no nome dela. Ah, muito legal esse texto. E depois, tipo... Muito legal. Muito legal esse texto. Né? Depois se separa e aí as pessoas falando, pô, volta com o cara, na época que você estava com ele era tudo maravilhoso. Mas, cara, e ela tá com uma dívida monstruosa, É isso. só que na época que ela tava com ele, ela tava vivendo... Tava com um carro zero, tava com uma casa maravilhosa e tudo mais. A né? conta chega. Isso aí eu achei fantástico. E vocês não acham que a gente vai voltar novamente naquela situação de educação? Sempre. Sempre. Porque, pensa, eles falam isso, o povo lá embaixo, eles não estão falando, tá, por que não imprime dinheiro se vai melhorar? Ele tá falando que vai melhorar, imprime dinheiro. Exato. E eles não fazem ideia do que é imprimir o dinheiro. Na cabeça da galera é isso mesmo. Aí lá na frente, daqui 4, 5 anos, eles vão vender a imagem que tá uma porcaria, a gente precisa renovar, precisamos melhorar. Então, assim, eles mesmos montam o seu cenário para poder também já falar. Então é educação, é mostrar lá pro povo, dizendo, olha só, não, calma aí, você tem que aprender mais, você tem que estudar mais, porque você não pode ser enganado pro cara lá que tá falando que imprimir dinheiro é a solução. E eu tenho certeza que tem muita gente muito esclarecida que realmente não entende o processo de imprimir dinheiro, porque não é do meio econômico. Sim. Né? Pois é, Musa. Imprimir... Fala. É isso que eu ia te perguntar. Qual que é você tem uma ideia do nível de pessoas, né? Lógico que tem quem te procura, né? Isso que eu ia te perguntar. Quem te procura para aprender mais, para ter essa consultoria, né? O pessoal classe média, o pessoal de classe mais alta... Eu queria entender esse cenário, entendeu? Para ver como que tá a nossa percepção disso. Esse não é meu ganha-pão, tá? Então claro, eu não tô falando sim. isso aqui como vendendo esse peixe, não é isso. Meu ganha-pão é a Aqua, que é uma empresa já constituída há muitos anos, uma empresa já sólida. Eu faço isso, tô fazendo isso por prazer mesmo. Tá. Claro que, obviamente, tem um custo hora disso, que eu estou deixando de trabalhar. A economia nada mais é do que a alocação eficiente dos recursos escassos. Sim. Então, o tempo de todo mundo tem 24 horas. Se eu não estou trabalhando lá, eu estou desprendendo essa hora em algum lugar. Eu faço trabalho voluntários em comunidades carentes, e aí sim, isso aí é voluntário. Tá? E aí são pessoas de classe baixa que hoje não podem pagar esse tipo de custo hora. Então, quem me procura, essas famílias que me procuram, são pessoas de poder aquisitivo ainda mais alto. Ainda mais alto. Tá?
Mas você vê que pessoas de poder aquisitivo mais alto também não têm total Não tem conhecimento disso. esse conhecimento. É isso Então- que eu queria entender. Então, não tem. Realmente. Tem, claro, obviamente, aqueles que têm, mas tem muitos que não têm. Né? Porque não é o meio econômico dele, não é, o meio de sobrevivência dele não é a economia, o cara, sei lá, é médico, eu tenho muito jogador de futebol, por exemplo, que é meu cliente. Então, são pessoas que têm um poder aquisitivo maior, mas que não têm um conhecimento. E é super nobre o cara procurar conhecimento nisso. Claro. Há 10 anos atrás não existia esse tipo de coisa. Você que também é do mercado financeiro das antigas, não existia. Era para meia dúzia ali que gostariam de saber. Essa informação ela está mais disseminada na sociedade. Eu moro como eu estava falando antes da gente aqui, eu moro no Morumbi. E eu faço trabalho voluntário lá na Paraisópolis já há quase 10 anos. E ali sim eu faço por puro, obviamente, de graça. E puro... vontade de ensinar as pessoas a empreender e mais, para eu ver como é que tá a economia lá embaixo, né? Lá, como é que tá ali no meio. E eu vejo, cara, que a população brasileira é extremamente empreendedora. Sim. O cara que tá carregando lá na Paraisópolis o carrinho de isopor dele para vender na Giovanni ali, quem não tá vendo, a Giovanni é uma avenida ali no Morumbi, né? Perto da favela. O cara é extremamente empreendedor, meu. O cara tá voltando com um negócio, ele compra no fornecedor a água dele, ele volta, ele vende sorridente no farol. Ah, mas o cara não tem uma empresa gigante, não importa, ele tá empreendendo. Sim. Então O tá conceito. no sangue disso, tá no sangue da camada mais pobre da população. Só que eles não sabem dar nome a isso, nem sabem determinar as consequências de atos irresponsáveis políticos O que reflete nisso? O que reflete nele. Até no marketing eles são bons, né? Você vê, às vezes, o carinha parado no farol falando o seguinte: olha, estou vendendo bala porque eu não quero morar com a minha sogra. O cara é muito bom. já vi, é verdade. Você parou pra analisar, assim, o cara é brilhante. sacada, a né? sacada do cara. É verdade. O cara é brilhante, o cara te tirou um sorriso, Ele chama o a cara atenção merece, do cara do que carro, você compre dele. Aham. Ele chama atenção. É Sabe? muito legal. Então, voltando aqui, Musa, tava falando de um possível vitória aí do Luiz, né? Você acha que, voltando ali, você acha que realmente o negócio vai degringolar de Então, vez? Ou você acha que isso é um... Porque eu já ouvi o seguinte, tá? Não vou falar nomes aqui, mas você sabe quem é. Já ouvi num almoço que eu fui, falando que esse discurso todo dele é só para trazer o antigo eleitorado ali, né? Para não perder o discurso de sempre, né? Mas que, na real, se ele entrasse, não ia ser tão caos assim, ele não ia fazer tudo isso que ele não conseguiria fazer. O próprio mercado não deixaria. Você acredita nisso, não? Cara, eu acho que assim, se você conhece minimamente sobre economia e você lê o programa dele, você sabe que é o caos econômico. Uhum. Aquilo de imprimir dinheiro, controlar preços, é o caos econômico. Ele falou de revogar a reforma trabalhista, aí voltou à obrigatoriedade de pagar sindicatos, né? Aí depois falou que não era bem isso, enfim. O de sempre. Cara, não é 40 anos atrás. Então, se ele implantar aquilo que ele falou, caos. Eu acho que o Congresso, do jeito que conhece... Tem muita gente que conhece economia lá por... Tem os malandros, tem os não os malandros, mas enfim... Os caras sabem que levar ao caos é o fim também da mamata deles. Sim. Uhum. Então eu não sei até que ponto ele conseguiria aprovar tamanhas maluquices que constam lá no programa econômico dele. Então faz um certo sentido isso. Eu acho que sim, Tá. mas ao mesmo tempo, eu acho que ele é outro Lula. Ele é o Lula lá atrás, que... Não sou eu falando comprovadamente em todos os tribunais, ele foi condenado e desviou o maior esquema de corrupção da história do mundo. Convenhamos, o cara é um gênio, né? Assim, um gênio, na minha opinião, já que vale dar a minha opinião toda aqui, o cara é um gênio do mal, mas o cara é muito bom. Sim. Você não orquestra um sistema de cima a baixo, comprando todo mundo, e dura anos. Do jeito que eles fizeram, realmente foi... E ele vai preso e volta e ainda convence 30%, 40% da população a votar no cara. O cara é bom. A gente tem que entender que assim, o cara tem um poder de manipulação de massas que não é de se desprezar. Sim, verdade. Né? Se tudo isso que ele falou lá no programa for colocado em prática, cara, acabou muito dessas mamatas que o sistema político dá. Mas, ao mesmo tempo, ele tá já praticamente no fim da vida dele. Uhum. Então eu não sei o quanto ele volta com raiva de todo esse sistema que colocou ele na cadeia, sabe? Dane-se. A gente já viu que compaixão com família ele não tem. Às vezes não tem nada a perder também, né? Depois. Ah, mas ele tem família. Cara, já vimos que, desculpa, ele tá pouco se lixando pra família. Assim.
fazer palanque no... Talvez ele não seja mais útil para a esquerda depois. É isso que eu tô achando. Mas aí quem vem substituindo ele, por exemplo, é um Guilherme Boulos. Meu Deus. Que Aí você olha as bancadas é maior. Nossa. Aí você olha as bancadas hoje que são contra o que eles pregam e você vê, querendo ou não, as igrejas evangélicas muito forte contra eles, assim. Com o Bolsonaro. E com o Bolsonaro Contra o Lula. Contra eles. E aí o que acontece? Eles entrando, quem vocês acham, para eles poderem se permanecer no poder, eles vão atacar? Então eles vão forte para quem é a base contra ele, entendeu? Sim. Com certeza. Então, tudo bem, talvez no ramo financeiro não vão mexer muito, mas com certeza contra a parte igreja evangélica, contra os cristãos, porque não é só a igreja evangélica, é a igreja católica também. E eles vão vir forte para se manter no poder. Enfim, aí aí é mais profundo. Tô te dando a ideia econômica da coisa. O resto eu tenho opinião, mas assim, não tenho dados e tudo mais. Concordo com você nisso. Concordo com você. Mas que assim, eu não acho que ele ganha, tá? Isso é puro achismo. Mas eu acho que ele tá perdendo pela própria boca. Sim. Deixa ele falar. Dá mais palanque. Dá palanque pro cara. Porque ele tá se enrolando. Cada vez que ele fala, realmente ele dá um parece tiro no até que não pé quer ganhar mesmo. Vai saber, né? Tem muita coisa aí nos bastidores que a gente não faz nem ideia. Né? Mas vamos falar de coisa boa, Musa. Vamos falar se o Bolsonaro for reeleito. E assim, mantendo esse cenário que está hoje, você acha que o Brasil pode ser a bola da vez aí nos próximos anos? Eu acho. Com esses dados, se esses dados forem mantidos, eu acho que sim. Eu acho que o mundo está numa situação complicada, né? Principalmente a Europa. A Europa está numa situação assim, muito complicada. Parte energética, que na minha opinião, eles mesmos fizeram. se colocaram nisso. Com toda essa história de ESG acelerado. Não vamos usar as termoelétricas, comprar gás natural da Rússia, festas nucleares. Eles não viram um cenário que poderia acontecer, né? Exatamente. E aconteceu, E aconteceu. Cara, o preço na Europa tá assim... Tá tendo racionamento nas indústrias. Você que postou uma conta de energia? Na Itália. Na Itália. No interior da Itália. Cara, aquilo é real, meu. Acho que multiplicou por 10, alguma coisa assim dele. Um empresário de lá que mandou eu vi isso uma aí, conta cara. pra mim. Nossa! No mês de julho 21 e julho 22. E você vê que o consumo é o mesmo. Multiplicou por 10, cara. Conta de luz. O cara falou, não faz sentido eu produzir, porque eu não consigo repassar tudo isso. Então é melhor parar e começa um caos ali, um negócio absurdo, né? Se as indústrias param, você tem uma menor oferta. A menor oferta de um produto causa mais inflação. Então olha a espiral que é. Pô, você não pode depender da tua matriz energética de outro país, né? Não dá. E assim, não existe crescimento sem energia. Não existe no mundo, né? O que nos trouxe até aqui e continua fazendo crescer energia. Tudo isso aqui que a gente tem e o Brasil é fantástico, né? O Brasil tem energia e tem alimento. Hoje que é o problema na crise no mundo, tem tudo. Exato. A matriz energética, o Brasil é o segundo ou terceiro país com energia mais limpa no mundo. É muita coisa que precisa ser desmistificado ainda para a população. Muita coisa, exatamente. Muita coisa. Que é o papel da educação, né? Então, claro que eu acho que a gente vai ter... O Brasil não é uma ilha. O mundo deve sofrer, o Brasil também deve sofrer, né? Mas eu acho que a gente está preparando uma base que, se mantida essa responsabilidade ou essa cabeça de mudança nas entrelinhas da economia, a gente consegue sair muito mais forte de uma crise mundial, entendeu? E uma coisa que talvez ninguém veja, que é o que eu sempre brinco, é ir além das manchetes, as reformas microeconômicas que vieram acontecendo nesse governo, que muitas pessoas talvez nem saibam o que são. Lei das estatais, marco do saneamento, marco do gás, privatização de portos, aeroportos e rodovias. Né? Privatizou agora Congonhas essa semana passada aí com 230% de ágio, 231% de ágio. Queriam arrecadar o lote mínimo, era 740 milhões. A ENA espanhola pagou 2.400 bi. Então, você está preparando uma base de mudança cultural em que, por exemplo, privatizar era um palavrão há 20 anos atrás. É verdade. Hoje já não. Então, essas mudanças, a lei da estatal, em que não permite que você não pode indicar determinada pessoa lá para dentro, né? O marco do saneamento do gás, que atrai capital privado
uma população extremamente carente. Investir em infraestrutura. O Brasil está Total. longe. E o capital ainda. privado. A lei da liberdade também. A lei da liberdade econômica. De abrir uma empresa e não depender ali para você poder operar é fantástico. É fantástico. Pedágio não aceitava até ontem, pedágio não aceitava. Cartão. Não aceitava cartão. É verdade. Cartório não aceitava cartão, era dinheiro ou cheque. Sabe assim? Então, são reformas que estão acontecendo, que entram no dia a dia da vida da população, que a população começa a ver que as coisas são mais facilitadas. E é uma briga com grandes, né? É uma briga com grandes. É uma briga... Digitalização de documentos. Exatamente. Você tá tirando o monopólio, o dinheiro de muita gente grande, né? Que foi por muitos anos aí. Porra, cartório. Pô, é um negócio absurdo, né? Já tá mudando. Os pedágios que você falou. Tem muita coisa que foi acontecendo... que o pessoal não enxergou direito assim, né, Musa? Não enxergou ainda, não viu. Então eu acho que o mais importante do que tudo isso que a gente está falando são essas mudanças nas entrelinhas. Isso vai mudando a geração. A geração vai percebendo e falando, opa, eu não preciso do Estado para isso. Eu não preciso dessa máquina para isso. E no momento em que você não precisa do Estado, ele não precisa arrecadar tanto para sustentar isso. Exato. E aí os impostos caem. Quando os impostos caem, sobra mais dinheiro na mão da população para gastar da forma que ela bem entender. E aí você tem um consumo com uma demanda agregada muito mais importante do que uma demanda artificial através de impressão de dinheiro, como a gente estava falando. A coisa começa a caminhar, a coisa começa a fluir. E pensa que nós tivemos 4 anos de governo, tivemos 2, né? Porque 2 mandaram ficar em casa. Sim. Pois é, outra coisa com que... consequências enormes econômicas. Outra então, coisa assim, que ninguém fala, né? Ninguém fala nisso, né? Pô, e se não tivesse pandemia, né? Não, Se a gente tá bem hoje, né? Obviamente... O bem que a gente queria ter era muito melhor e daria para ser, né? Mas, pô, a gente enfrentou uma pandemia e, na sequência, uma guerra que teve interferência direta no mundo inteiro. Pô, onde a gente poderia estar, né? Então... a discussão toda, até no parlamento, eu acho que ficou em cima disso. Não discutiu quase nada ali nesse tempo. Nada. Ficou aquela... Pô, ficou né, girando ali, uma bola de neve horrorosa. Né? CPI pra cá, CPI pra lá e nada de ser produtivo também. Né? Outra coisa, o Pix, né? A gente falou do Pix também. Pro cidadão comum ali, o que é o Pix? Fiz uma transferência ali pelo Pix só. Mas o que mexeu com um negócio muito forte com os bancos, né, Musa? São bilhões, né? Não sei exatamente, mas são alguns bilhões que o banco deixa de arrecadar com isso. Exatamente. Né? Então, não é um negócio simples de se implantar, né? Não é, cara. Mas tem uma coisa que eu acho que a gente precisa... Na minha opinião, o Estado tem uma função importante. Nos deixar eternamente crianças infantis e imaturas. Esse é o papel do Estado, na minha opinião. Ele sempre quer aparecer como um papai salvador. Você tá afogando, deixa que eu te salvo. Não, obrigado. Deixa eu me salvar sozinho. Eu não quero você. Posso? Ele não me deixa não querer. Né? Se eu não quero ser seu amigo, ou você não quer ser meu, a gente não se encontra. Aqui não tem opção. É eu te obrigando a ser meu amigo. Tem que ser. O Estado mandou, você tem que fazer. Exato. Então, meu ponto é... Naturalmente, quando você cria uma tecnologia dessa, você vai brigar com barreiras de caras que estão ali ganhando bilhões, ou milhões, ou bilhões, como no caso de um sistema desse. Mas, de qualquer maneira, na minha opinião, como economista, eu tenho uma ideia clara para mim. A tecnologia ela é deflacionária. O preço das coisas caem. Aí você vai falar, não, mas o computador subiu de preço. Não é o valor nominal, mas quando você analisa per capita, quem poderia ter computador nos começo dos anos 2000? Hoje todo mundo tem. Sim. O mendigo na rua ele tem um celular 3G na mão. Não é o iPhone de última geração, não importa, mas ele tem a tecnologia na mão. Então a tecnologia ela é deflacionária, os preços das coisas vão caindo ao longo do tempo, né? Em termos reais. Só que no meio do caminho, você tem brigas contra essas pessoas que vivem disso há muito tempo. Sim, exatamente. O Pix é uma delas. Quanto a gente via no começo, quando o Uber chegou, de taxista que descia e bicava o carro de um cara que era Uber? Amigo, você vai continuar igual uma criança brigando contra a tecnologia? É aí que eu falo do que o Estado tem o papel de mostrar pra gente ser um eterno criança infantil, birrenta, brigando por alguma coisa. Você não é adulto o suficiente de entender que você não vai brigar contra uma tecnologia? É impossível, né? Você continua sendo uma criancinha de 2 anos que chora porque o pai não deixou você tomar um... Assim, não é possível. É isso aí, isso é verdade. Mas de qualquer jeito, os idosos estão indo, ninguém é imortal, as crianças já vão nascendo com o tablet na mão e... Não tem jeito, é um processo natural.
É isso, exatamente. Mas, por exemplo, no liberalismo, não pode surgir monopólios ou oligopólios por causa do liberalismo que precisam de uma regulação do Estado em algum momento? Então, eu vou além do liberalismo, tá? Eu vou além. Essa escola que eu falei no começo, já que você me perguntou, a gente fala dela, eu sou muito mais adepto da escola austríaca de economia, tá? A escola austríaca, porque quem começou a falar lá no começo do século XIX eram austríacos, e ela passa por uma não existência geral do Estado, tá? Claro que isso não dá para ser hoje. Talvez é para daqui 200 anos, quando a tecnologia mostrar que você não precisa de um ente estatal para te controlar. Hoje não tem como, porque você criou durante séculos pessoas que são dependentes. Você não pode deixar à mercê pessoas que não são. Mas aí, quem me ouve falando isso já pergunta, mas então você é contra os pobres? Você é contra... Não, eu acho que assim, todo mundo tem uma mesma função. Pensar que todos nós temos que viver bem, com educação, com saúde. O que muda é que uns acham que isso passa pela mão do Estado e nós achamos que passa pela mão do privado. Quando a gente fala em liberar 100% o mercado, é você liberar para concorrência, acabando com subsídio, acabando com intervenção, acabando com Zona Franca de Manaus, em que você dá vantagem tributária para um em detrimento de outros. Você deixa o mercado ser concorrente de verdade, igual é o boteco da esquina. Quantos botecos da esquina tem aqui? Eu cheguei hoje aqui, vocês estavam almoçando. Quantas opções de restaurante vocês tinham aqui? Aposto que mais de 10 para vocês irem andando aqui de um lado para o outro. Livre concorrência. O que não dá é para você favorecer que uns recebam juros subsidiados, impostos menores do que outros. Isso sim sugere que você vai criar monopólios ou oligopólios. Criados por quem? Pelo Estado, que deu regras melhores para um em detrimento de outros. Se você tem o total livre mercado, como nós estamos aqui, você pode ter um estúdio aqui do lado, um outro aqui do lado, ninguém te veta. A gente faz cócega pro Estado, né? Pequenininho. Se você tem um verdadeiro livre mercado, sem interferência nenhuma direta e nem benefícios para ninguém, quem vai ditar se vai abrir novas empresas ou não é você. A necessidade se aquilo do próprio tiver mercado, lucrativo né? e tiver demanda do próprio mercado, você que vai abrir. Agora, se o governo chega para você e fala, para você, o teu estúdio, você paga 6% de imposto. O Bruno, que eu não gosto muito, ele paga 10%. Claro que você vai ser um monopólio ou oligopólio aí de algumas poucas. Então eu dou um passo antes. Entendeu? Vamos atrás. Por que existe o monopólio? Quem cria isso? Quais regras criam o monopólio? A influência externa no Estado aqui. Por exemplo, um fundo soberano que tem 100% de dinheiro fora, que começa a comprar ativo aqui. Então, assim, esse liberalismo também, como é que é? Só para nós aqui ou permite tudo lá vem de fora e eles começam esse ponto que a gente um pouco a soberania nossa? Exato. Esse ponto que a gente sonha em chegar, um dia teria que ser geral. E eu acho que a tecnologia um dia vai mostrar uma vida diferente. Quando a gente pensa na vida de hoje, há 200 anos atrás, a vida era completamente diferente. Ninguém imaginaria que a gente já está há 200 anos assim, né? Não digo certeza. Nem assim de um jeito melhor ou pior, mas né? Ninguém imaginava. A gente também tem que ter uma cabeça aberta de imaginar que daqui a 200 anos a tecnologia é completamente diferente e a gente não sabe como vai ser. Sim. Né? Eu, em 97, fui morar com meus pais nos Estados Unidos e, cara, a gente se informava. A cada 15 dias, a secretária da empresa do meu pai mandava o FedEx, que vinha a Veja e as fitas do Fantástico. Nossa, cara. 97. Nós estamos falando de 25 anos atrás. Nada para a história. Pouquíssimo tempo, né? Nada. A gente Como tá é que a gente está pensando em 200 de receber anos? uma fita e hoje você conseguir baixar isso na hora esse ali na tua mão, né? Exatamente, esse é o meu ponto. Então, não é imaginar isso agora. Imaginar isso agora é utópico. Sim. Mas a gente tem que, talvez, imaginar um movimento transformacional que a economia está vivendo. Até porque é uma discussão muito... Eu levantei isso porque tem uma discussão muito forte em relação à soberania, né? Do tipo, isso. Os chineses estão vindo comprando tudo. Exato, o que pode ou não ser comprado por outros países e tudo mais. Então, daqui a pouco eles falam o seguinte, olha, agora como eu tenho isso, e eu vou escolher quem come e quem não come, sabe? É verdade, né? E aí? E o Estado? Compramos terras, a gente planta, mas não vai fornecer para o Brasil. Hoje isso aí que eu defendo não dá. O Estado está aí, ele está presente. Não adianta a gente negar também, né? Ser um imaturo, como eu estou falando. Hoje ele está aí. Então, hoje você tem brigas de interesses. E vai continuar existindo, na minha opinião. O que eu acho é que a tecnologia vai acabar quebrando isso ao longo do tempo, como tem quebrado. Vou dar um exemplo aqui. Há 10 anos atrás, a gente só entrava
num carro de um desconhecido para nos levar de um lugar para o outro, vulgo táxi, se ele tivesse uma placa vermelha chancelada pelo Estado? Aquilo te dava tranquilidade que aquele fulano que está dirigindo não era um maníaco sexual. Porque ele tinha uma placa vermelha autorizada pelo Estado. Hoje você entra no carro de qualquer um que você chama por um aplicativo. Sim, com certeza. Então o que eu quero dizer é que ao longo do tempo a gente começa a perceber que esse tal Estado, que ele não é ninguém, ele é uma representação de meia dúzia que está lá nos representando, esse cara não me representa. Então as pessoas começam a questionar, não, eu não quero que você me autorize, deixa eu viver como eu quiser. É mais ou menos nesse sentido que eu acho. Entendi. Mas no ponto de hoje, é claro que você tem uma soberania que não dá para viver. O Estado acaba escolhendo muitas coisas por você, né? Claro, e aí se a China está fazendo isso, você vai ter que naturalmente se proteger aqui. Né? Então hoje não dá para ser isso. Hoje eu concordo com você e você tem que se proteger. Né? Mas é uma discussão muito mais profunda também. Até porque a população da China está declinando pra caramba. Até 2030, 2050 tem umas projeções de que ela vai estar basicamente 40% menor do que hoje está hoje por conta da política de filho único que eles implantaram no começo dos anos 2000. Né? Que agora estão retrocedendo e estão pedindo para ter mais filho, porque estão vendo essa projeção. Cara, eu acho que o mundo tem tanta coisa para mudar. É muito dinâmico, né? Para você definir hoje é muito dinâmico. E vai mudando tudo. Falando em China mesmo, né? A informação chegou muito mais lá. Então o pessoal já conhece muito mais o mundo, né? Os chineses. Viajou, né? Muitos deles. Então claro, o pessoal vem para cá, eu tenho contato com empresas da China. E aí é outra pegada, eles já estão vendo outros ângulos do mundo, né? Não mais só lá dentro. Então o pessoal já começa a querer sair de lá. A esposa mora na Austrália, a filha mora não sei aonde. Ele já quer abrir uma empresa em outro lugar. Porque já está vendo as diferenças, né? O que não se via antes, né, Bruno? Não se via. Antes você não tinha esse tipo de informação, né? Ele é totalmente fechado. Mesmo hoje, você pega internet, é meio restrito, Google né? não abre, Facebook não abre. Eles têm os softwares deles e tudo mais. WhatsApp não funciona. Mas isso já é uma mudança grande. Brutal. Né? Brutal. Para a China, o governo chinês não vai ter tanto controle assim como tinha antes, né? É que a China é muito grande, mas outra que ninguém falou, não sei se vocês viram semana passada, e eu tô indo para lá em em novembro agora, pela segunda vez, só que eu vou agora com uma outra ótica. Cuba liberou investimentos estrangeiros pela primeira vez agora. É mesmo? Em várias áreas que antes, não. Antes a hotelaria podia, tinha algum... Isso, hotelaria. Né? Tinha os espanhóis ali e tal. Liberou. Porque o dinheiro acabou. Então você vê que tá mudando, cara. Tá mudando. Você vê que a esquerda entrou de novo aqui na Argentina, na América Latina. Cara, Gabriel Boric já tá com aprovação de 10%. O cara entrou faz 6 meses, meu. Já tá querendo aprovar uma constituinte, tá com aprovação de 10%. Argentina, tadinho, 70%. Tadinho, assim, não pena, porque eu adoro a Argentina, né, cara? 70% de inflação. Mas tá acabando, Tá muito triste a situação, assim, mais de 50%. Mas não tem uma reflexão, será que eles falam assim, olha, o que a gente prega não funciona? Pelo visto, não, né? Não. Ou não, é pra ser assim mesmo. E tem um cara levando milhões de pessoas pra rua, jovens, que é um cara, Javier Milei, que é um cara, não sei se acompanham ele. Na Argentina? Que ele é libertário. Ou seja, ele é defensor da escola austríaca de economia também da mesma maneira. E ele prega e tá levando jovens pra rua de 18 a 20 anos de idade pedindo mudança, cara. Pô, mas então olha que interessante. Mas que loucura, né? Tem que entrar um governo socialista de novo pra ter uma revolta. É um negócio louco, né? Esse ciclo, né? Ciclo de vida. Ciclo de vida. Nunca tá bom. Então sempre a oposição fala que o essa outro tá ruim. alternância de poder pra resolver. Exato. Hoje eu vi um cara falando, rapidinho, desculpa de interromper, que você falou que nunca tá bom, que é justamente isso. Você pega assim, o cara tá no trabalho, tá bem sucedido, ele fala, pô, mas eu tô cansado, pô, tô isso, pô, tô aquilo. Ou ele conquistou a mulher que ele queria, ele pega e fala assim, puta, mas ela, se mete muito na minha vida. O ser humano parece que nunca tá contente. Nunca tá contente. Você nunca luta pra conseguir alguma coisa, quando você chega, você reclama. Então, você precisa achar conforto no desconforto. Porque fazer bem pra não parar nunca, alguma coisa boa, que foi isso que ele falou, até esse cliente meu, que eu falei pra vocês aí, que que eu tava falando, a gente tava falando em off antes aqui, ele falou, você precisa achar conforto no desconforto, porque fazer alguma coisa bem feita sempre vai te gerar desconforto. Sim. Você precisa sair da zona de conforto pra fazer uma coisa fora tem da que provocar, média. né? É verdade. Tem que provocar isso. É verdade. Bom, Bruno, acho que o papo foi excelente, né? Bom, você tá convidado para vir quando quiser aqui no estúdio. Mesmo. Prazer. Eu tô em paz, tô tranquilo. Vocês que mandam. Aqui. Deixa a tua... Quanto tempo deu? Eu nem vi, cara. Olha. Não sei.
Deixa Eu teu acho que Instagram, são tuas 50 redes sociais. minutos aí. Já? O meu é Bruno_Musa. Eu faço bastante conteúdo ali da parte aí, econômica. tá embaixo, legal. Tentando passar isso de uma forma mais simples. Então eu posto dados diários econômicos, mas tentando tirar a tecnicidade da coisa. Legal, Assim isso é fala, importante, né? pô. Tentando explicar de uma maneira o que é tal coisa, né? Porque você liga a televisão e você fala, o IPCA 15 foi tanto, o PIB cresceu, o déficit é tanto. Mas o que isso Mas significa? O que é isso? O que isso interfere na tua Show, vida? não. de Conteúdo verdade? muito bom mesmo. Não, acho que isso é sensacional. Esse conteúdo realmente tem que ser replicado, tem que ter mais gente fazendo, talvez para chegar lá na população o que realmente é a inflação e tudo mais, porque só assim para o pessoal abrir a cabeça aí. E- Gente, obrigado. Estamos com o espaço aberto aqui, sempre que você quiser. Bom, eu com o maior E prazer vamos mesmo. fazer sempre, né? Vamos fazer certeza. sempre, que esse assunto é interessantíssimo e está sempre em evolução aí, né? Ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, né? Um Exato, momento de pura reflexão. Mano. Legal. Bruno, obrigado. Obrigado a você, gente. Valeu. Obrigado, Bruno. Pessoal, se inscrevam no canal do Brasil 200. Não percam o próximo bate-papo. Até o próximo.